Olá pessoal, de volta aqui com o CMCast. Ricardo, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Carlinhos? Ricardo, vou falar de um assunto que deveria ser um assunto que a gente deveria falar todas as semanas, né? O Uhum. maior desastre que Alagoas, que talvez um dos maiores desastres que o Brasil já presenciou, que é a questão da Braskem dos bairros, né? Até um Afundamento dos afundamento, é bairros de fazer um Maceió. comentário aqui entre nós e entre o nosso público. A gente já falou algumas vezes da Braskem e esses episódios eles têm uma audiência que não é uma audiência tão grande quanto os demais. E isso vem incomodando a nós. Porque será que o assunto Braskem está arrefecendo? Será que as pessoas estão esquecendo da gravidade daquilo? Aí hoje veio, há pouco tempo veio o senador Renan, levantou um pouco a bola sobre essa questão da Braskem. Você vem falando muito dos moradores do Flechal de Baixo, das baixas indenizações. De que forma, Ricardo, de que forma a gente a gente deve fazer com que esse assunto continue em pauta? Você acha que há uma falha nossa também de jornalismo na cobertura? A gente deve puxar as nossas orelhas? Braskem, Ricardo. Por que a gente não pode esquecer isso? Primeiramente porque são mais de 40 mil famílias da cidade de Maceió que moram em bairros ou moravam em bairros que estão afundando, que pode não acontecer absolutamente nada, mas pode haver uma tragédia e de dimensões que a gente não pode projetar porque não temos conhecimento para isso. E porque há quem persista e não esqueça. Eu vou citar aqui especificamente, já fiz isso, a Defensoria Pública Estadual, ao contrário do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da Justiça, cansaram, como a população cansou, de forma geral, do tema. Eu, ao fazer matérias sobre a Braskem, sempre busco informação nova, a gente vai vendo que a queda de acesso vai acontecendo e vai cada vez menos gente vendo as matérias sobre a Braskem. Há um cansaço, e é natural. A gente está falando, isso começou em 2018, uma repercussão em 2019, e por aí vai. Fato concreto e objetivo. Você tem toda a razão. Nós não podemos esquecer esse tema. Ele é muito importante. São famílias, milhares de famílias que perderam as suas vidas ali. A Braskem, se a gente lembrar, nasceu como Salgema, né? Ela começa a operar em 1977, era do POM, depois entra o BNDE, né? O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, não tinha o S ainda. Enfim, fato que era uma empresa que apareceu de forma como salvadora, né, da economia alagoana, só que numa área que não poderia jamais ter sido construída ali, aquela unidade da Braskem. Jamais. Aí você tem quase que o centro da cidade. Você acabou com a vida de Maceió a partir daquela região. Acabou. E ali havia um crescimento, né, de Maceió para o lado ali do Trapiche, etc. O Trapichão, né, havia sido construído ali. E o que aconteceu? A Salgema cresceu e virou uma empresa internacional. Já na década de 1990, acho eu, a Odebrecht entra, no final, em 2002, ela passa a se chamar Braskem, vira uma mega empresa internacional com valor imenso. Você está vendo aí, né? Essa discussão para venda, né? 37 bilhões, uma oferta que teria sido feita por uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Né? E fato concreto, é muita grana. A Braskem, sendo Salgema, Triquem, se você lembrar, né, que passa pela fase de Triquem, a vida toda financiou os políticos do estado de Alagoas. Lembrando que ela é instalada ali no momento em que não havia uma preocupação ambiental, e isso de fato é regra. Eu me lembro que, entrevistando e também conversando com o professor José Geraldo Marques, é uma figura adorável, é um homem de muitos conhecimentos, uma figura ímpar, viu? O Zé Geraldo, além de ser um grande cientista, é poeta. É um poetaço. Mas fato concreto e objetivo, ele era do nascente IMA, né, Instituto do Meio Ambiente, e ele dizia que não podia ser ali. Não tinha as informações, não se dispunha, porque hoje se dispõe das informações e não podia estar ali. Chegou a acontecer, na década de 1980, um acidente, morreu um operário, né? Mas assim, você tem um silêncio da classe política permanente, que mais recentemente isso foi quebrado,
né? Por conta do afundamento dos bairros. Há essa manifestação do senador Renan, que é importante, né? Como foi importante também a do senador Rodrigo Cunha, lá a partir de 2019, o de JHC, num determinado momento, porque quem precisa ser indenizado são as pessoas que estão ali. E não tem dinheiro no mundo que pague uma vida, uma existência. Quanto mais uma existência de mais de 40 mil pessoas, que efetivamente perderam suas vidas. Tem gente ali que passou a vida inteira morando na Pitanguinha, né? Ou em Bebedouro, enfim, e que tiveram que sair dali, perder os laços de afeto, né? Que as prendia ao local, até os estabelecimentos comerciais, né, com que as pessoas o tempo todo, né, negociavam. Você comprava na venda, eu sou da época da venda de mercearia, né? Essas pessoas, muita gente também ali fazia isso, a farmácia, todo mundo conhecia todo mundo, você precisa de um remédio, olha, fulano, depois eu lhe pago. Isso se quebra. E isso é fundamental para a sobrevivência das pessoas. Então, a discussão hoje sobre a grana tem que passar pelos tostões que as pessoas... Porque são tostões. No caso do Flechal, já falamos aqui, né? 25 mil reais que a Braskem oferece. E tem um silêncio. Se não fosse a defensoria, vou aqui ressaltar o doutor Ricardo Mel, o defensor, que foi defensor geral, que pegou esse peão na unha e praticamente fica brigando sozinho. E olha, incomodando até as outras instituições que veem, então, o que esse cara de novo aqui está resolvido? Não está resolvido. 40 mil reais de indenização para as famílias por danos morais não paga o que aconteceu com a vida dessas pessoas. Então, vamos falar de tostões, mas vamos falar de milhões. Vamos falar de bilhões, porque agora se discute a indenização de prefeitura e governo do estado, bilhões. E é de se ressaltar que isso acontece no momento em que a BRK, o dinheiro da BRK dançou, não chega mais para os cofres do estado e temos uma crise que é crescente, né, nas finanças do estado. O que se esperava de entrar de dinheiro não entra, você está vendo paralisação de obras, por mais que se desminta, enfim, mas as obras estão sendo paralisadas por falta de pagamento. O serviço de saúde, já dissemos e trouxemos a público, né? Quantos? Não só eu, mas assim, vários colegas, né? Os hospitais paralisando, os serviços fundamentais de oncologia em Arapiraca, por falta de pagamento. Não tem dinheiro em caixa. A salvação é a Braskem, quer dizer, e a gente está falando de bilhão, 1 bilhão, 2 bilhões. Gente, é importante que todos os atores políticos se mobilizem, mas o ponto de partida e o foco central tem que ser as famílias, mais de 40 mil famílias, que foram prejudicadas e que tiveram suas vidas cortadas, partidas, por conta do fenômeno do afundamento dos bairros de Maceió pela mineração da Braskem. Isso se reflete na cidade inteira, né? Além de todo esse problema que você vai levantando das 40 mil famílias, a vida em Maceió nunca mais será a mesma. Há um fluxo dessas pessoas para lá, um aumento no custo de vida, um aumento no custo imobiliário. A cidade toda, ela sofre o reflexo dessa tragédia, né? E aí você usou o verbo cansar. A gente não pode cansar. A comunicação, e aí eu vou fazer uma meia crítica, os jornalistas eles não podem cansar desse assunto. Também acho. A gente não pode viver de cliques ou de audiência a respeito disso. Isso é um assunto que diz respeito a gente, é o que mais importante, infelizmente, é o que de mais importante aconteceu na nossa cidade nos últimos anos, mais do que qualquer outra coisa. É uma obrigação nossa. Exatamente. A gente está acompanhando. E cobrar, né? A cada passo. Da classe política, lembrando, né, que a Braskem esteve envolvida com financiamento de campanha de candidatos de praticamente todos os partidos. Perfeito. A vida, a Braskem, a Salgema, né, sempre financiou. A gente lembrar, ela esteve citada várias vezes, né, na Lava Jato. A Lava Jato perdeu-se, porque o Moro, o Dallagnol, eles miraram o Lula, principalmente o Lula, para tirá-lo da disputa política, e isso, evidentemente, ganhou uma dimensão que praticamente levou à anulação toda da Lava Jato. Mas achar que não aconteceu nada, que é isso? Ninguém é tolo, ninguém é inocente. Não podia ter acontecido o que aconteceu com a Lava Jato. Também concordo, você não pode fechar empresas. Mas a vida toda, empreiteira, história de empreiteira, é história de propina, é história de corrupção.
Tem a Construção de Brasília, a gente até no carro vinha conversando, ninguém sabe até hoje quanto efetivamente custou. Não é? Tem histórias, o Flávio Tavares, né, num livrinho extremamente interessante, que é um jornalista fantástico, né, professor universitário lá de Brasília, foi presidente da UNE também, o Flávio. Ele é um livro chamado O Dia em que Getúlio Matou Allende, que é uma série de crônicas políticas. Ele conta que a Construção de Brasília, você tinha as empreiteiras que estavam ali se gerando, né? Era o ovo da serpente. Elas colocavam seus caminhões, né, de material de construção. Era numa determinada área, aí elas entravam, iam contabilizando tudo, né? Material que entrava. Esses mesmos caminhões saíam e iam para outras. Se pagava em dobro, em 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, porque a picaretagem se estabeleceu, a fiscalização ali era absolutamente mínima, insignificante. E assim, as construtoras no Brasil, as grandes empreiteiras, lamentavelmente, elas se criaram. E a Odebrecht, ou alguém duvida que a Odebrecht, né? Alguém duvida que a Odebrecht pagou propina, né? E a própria Braskem, de alguma forma, envolvida com isso. Alguém duvida? Porque a Lava Jato foi anulada por motivos justos, é bem verdade, mas alguém vai negar que os fatos deixaram de ser fatos? De forma alguma. Não pode. Então, o que se quer hoje é exatamente a grana. A gente está tratando de bilhões da Braskem, enquanto a população de lá, desses bairros que estavam afundando e que as pessoas foram obrigadas a sair, elas precisam receber aquilo que é justo. A briga tem que ser por isso. Estado e município devem receber. Mas antes de Estado e município, estas pessoas obrigatoriamente têm de ser indenizadas com o mínimo de justiça, que não é o que acontece até agora. Pois é. Ricardo, agradecendo você, mas eu queria informar algumas coisas para o nosso público. Esse podcast vai estar toda semana agora, quarta e sexta. São as mudanças que a gente vem fazendo, é aquele caminhar, a gente vai aprendendo com até o feedback de vocês mesmos. Toda sexta, Ricardo, a gente vai trazer uma dica cultural, é a dica de sexta, certo? E aí eu vou já adiantar a minha. A gente está no mês em que a gente perdeu a Rita Lee, uma grande cantora brasileira, que para mim ela... Compositora também, fantástica. É cantora, compositora, personagem, né? Atriz. Ela interpretava vários papéis, como ela mesma dizia na biografia dela. Então, para mim, afetivamente, ela é muito importante por conta da minha relação com o rock. Eu vou convidar vocês a visitarem a obra da Rita Lee, mas vou colocar aqui a minha fase predileta, que é Rita Lee e o Tutti Frutti. Foi quando eu conheci. Foi como você conheceu, a fase de 72 a 76, mais ou menos. Você era vivo já, não? Não era. Eu conheci, por isso que convido a vocês, inclusive as gerações mais novas, a conhecer. Eu conhecia pelo meu irmão Beto, né, que era roqueiro. Eu sempre fui o cara da MPB, essa coisa mais conservadora. Eu sou do rock and roll, gosto muito do rock and roll. Então a Rita Lee, pra mim, essa fase tem um disco, esse do Tutti Frutti, era com o Lee Marcus, toda essa turma, é sensacional. Agora só falta você. Então, vão lá, gente, hoje não se compra disco, né? Então vão lá nos streams e vejam lá Rita Lee e Tutti Frutti. Compra... Não. Vírgula, cara pálida. Quando eu encontro, compro. Ricardo, ela tá falando do público em geral, Ricardo. Tô brincando. Falando do público em geral. Mas é isso. Rita Lee e Tutti Frutti, minha fase predileta dela. E qual a sua dica, Ricardo? Pois é, aproveitando essa história, enfim, de streaming, né, que eu acho uma coisa muito legal, porque tem muita coisa boa. Evidentemente, muita coisa não vai ser lançada em streaming. Eu ainda tenho esperança de encontrar um streaming que tenha os clássicos de Fellini, essa coisa que eu gosto tanto e curto tanto, né? Já indiquei Monicelli, que eu gosto muito. Mas no Imovision é um canal que está dentro do Prime, do Amazon Prime. E ele tem uma obra extremamente interessante do Kieslowski, que é um diretor polonês maravilhoso. A melhor obra dele é o Decálogo, né? Que são, obviamente, 10 filmes, 10 pequenos filmes, são longas, mas assim, de 1 hora, 1 hora e pouco, com os 10 mandamentos. É muito legal. Não matarás, não amarás, do próximo, essa coisa. É muito bom. Mas tem, no Imovision, a trilogia das cores. Eu gosto muito. São
obviamente, 3 filmes. A Igualdade é Branca, que é o meu preferido. A Liberdade é Azul, que é ótimo, né? E A Fraternidade é Vermelha. São 3 filmões. Estão lá no Imovision. Vale a pena para quem não conhece a obra do Kieslowski e para quem conhece também. Ver e rever. Eu gosto muito de rever filmes. Como gosto de reler, né? Eu me lembro muito do Nelson Rodrigues, né? Que conselho você daria aos jovens? Ele dá 2. Ao estilo Nelson Rodrigues. 1, envelheçam. Segundo, releiam. Releiam sempre. Da mesma maneira, revejam sempre os clássicos e os filmes que vocês gostam, para não perder o parâmetro, né, de qualidade. Perfeito, Ricardo. Eu adoro esse filme, viu? Adoro a trilogia inteira. E A Igualdade Branca também é meu História predileto. Fantástica, né? Vejam, pessoal. Aquilo é amor, né? Aquilo é amor. Um abraço a todos. Voltamos na próxima semana.